turma, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um O Agrocast. Hoje, eu, Saulo Campos. E eu, Caio Falcão. O Agrofofo, o Agrolindo. Vamos estar entrevistando uma dupla. Estudaram juntos, certo? Fizeram faculdade juntos aí. Estão no mercado já há bastante tempo, mesmo com essas carinhas de menino aí. Vamos estar falando sobre gestão de pecuária de corte, certo? O foco hoje é pecuária de corte, não que a pecuária de leite não precise dos dados, dos números, de tudo que a gente vai falar aqui de ATF, tá? Fique com a gente então hoje e acompanhe isso. Começar aqui. Rapaz, a gente tem um convidado, todos são especiais, mas um deles começou desde o início com a gente, né? Do iniciozinho do projeto, naquela viagem para Barreiras, como a gente falou no episódio anterior, e ele estava lá. E ele hoje é um do nosso primeiro, né, convidado, justamente porque participou desse processo desde o início. Está falando de Thiago Tourinho, da T Consultoria. E vocês podem ver, por algumas vezes a gente pode chamar apenas de Tourinho, né? Então, e o Thiago a gente pode esquecer. E hoje eu tenho até posso dizer que a gente já tem uma espécie de sociedade fazendo gestão de fazenda juntos, né? E seguimos em frente. Caio Falcão é brincadeira, gente. Já arrumou sociedade comigo no podcast, com o Tourinho. Não, Cuidado, viu, Rafa? Vou botar o povo para trabalhar para mim. É trabalho de patrão. Botar os outros para trabalhar para ele. Trabalhar com você, né? Pra você não, com você. Com você, Mas quem manda é ele, pô. Cangalha. Quem manda é ele. Não tô mandando nem em casa. É a dona Gabriela quem manda. É isso aí. Thiago Tourinho, se apresente para nós. E Rafael Novaes, que é da Real PEC. O homem tá na Chapada, domina a Chapada lá, certo? E Thiago Tourinho, se apresente para nós aí. Meu nome é Thiago Tourinho, como vocês já comentaram. Sou médico veterinário e sou administrador também. Tenho um MBA em gestão empresarial. E desde a faculdade, sempre meu foco foi a questão de números. Sempre foi minha facilidade em transformar uma pecuária, né? A pecuária, começando com a propriedade do meu pai. Eu sou filho de pecuarista. Então, Neto de pecuarista da Granja Berimbau. Há muito tempo. Fui o frequentador da Granja Berimbau desde 6 anos de idade. Show de bola. Eu ia com meu avô, chegava lá, via a máquina de café chegar na granja. Tem muito tempo, então. Muito tempo. Aí eu cheguei para meu avô, vou tomar um café. Menino, não toma café. Menino toma café. Meu avô, deixa eu tomar um café. Não toma, não. E eu sempre acompanhando meu avô. E meu avô sempre foi referência também para mim, porque ele sempre era uma pessoa à frente do tempo. Ele, se eu não me engano, foi o primeiro cliente de cerca elétrica. Eu vim implementar cerca elétrica na fazenda. Então, desde cedo, estou dentro da fazenda. Só que, como tudo na vida dá algumas voltas, alguns caminhos diferentes, eu me aventurei até com o Rafa em uma ideia de ter uma marca de uma grife rural chamada Ox Ross. Já vendi para Ox Ross também. Aí eu lancei a marca no dia da apresentação do meu TCC. E continuei com ela por uns 4 anos. Só que eu acreditava que gestão era simplesmente só a força de vontade. Achava que só ter força de vontade as coisas iam acontecer. E não é só isso. A pessoa tem que se preparar, tem que ter base para poder desempenhar um bom papel, né? Ter no final lucro. E aí eu tive um ato de desistir, entre aspas, mas desistir para seguir a carreira de veterinária, que sempre foi meu sonho, mas sempre pensando na questão de números, sempre pensando na parte mais de gestão. Então foi nisso que em 2019, no início de 2019, eu decidi ajudar meu pai a assumir a parte da gestão na fazenda e conseguir implementar várias mudanças lá. Então, no final do ano, eu fui para um evento de nosso amigo Marcelo, da Encorte, e estava lá rodando, e aí surgiu uma oportunidade, junto com o Gabriel, que é meu sócio, Gabriel Andrade, de a gente fazer uma empresa, alinhando, ele é administrador rural, só que ele foi criado desde pequeno, dentro da fazenda, pé no curral. Então, surgiu a oportunidade de a gente criar uma empresa voltada para esse segmento, sempre focando mais nessa questão da gestão. Então, a gente foi e teve a ideia do surgimento da AT.
Só que isso foi final de 2019. O que teve em 2020? Pandemia. Pandemia. Então a gente ficou parado na roça. Parado, porque nosso principal público-alvo, que eram pessoas mais velhas, não queriam ver ninguém petado de ouro na fazenda. Eles estavam isolados na fazenda, a maioria. Então, isso foi muito desafiador para a gente, que a gente ficou parado e fechamos o nosso primeiro cliente só no final do ano. E foi um serviço pontual de simplesmente coleta e análise de dados. Então, a gente coletou os dados da estação de monta da fazenda, que também era uma novidade para a gente, que a gente veio da recria e da engorda, e a gente foi trabalhar numa área de cria, que era um pouco mais novidade para a gente. Então, a gente foi coletando dados para apresentar para um pecuarista que não tinha vivência do meio rural. Então, como é que a gente vai apresentar esses dados para ele? Boa parte deles, inclusive, né? Exato. Muitos hoje não tem noção nem dos números. A maioria das fazendas a gente está, né, mais presente do que o dono. Exatamente. A grande maioria, a gente está bem mais presente na fazenda, a gente resolve as coisas muito mais do que o dono. E essa fazenda específica, além de ele não frequentar muito a fazenda, ele não tinha vivência. Então a gente precisava fazer um relatório muito bem elaborado, detalhado e fácil compreensão para que ele entendesse o que a gente estava querendo passar. E também com o intuito de fechar a parte da gestão, que foi aí que a gente fechou a primeira gestão em 2 fazendas de cria, para resolver a gestão produtiva dessas 2 fazendas. Acredito que essa dificuldade de começar é para tudo, né? Para todos os âmbitos, acredito. Eu tive dificuldades também, Saulo, você, Rafael, tenho certeza que não foi diferente, né? E aí a gente vê um pouco da ideia da AT como uma empresa de consultoria, de gestão de propriedades e gestão de pecuária, né? E a evolução disso, eu, como já falei antes, vim da pecuária, fui para a agricultura e hoje atuo nos 2 âmbitos e a gente vê, né, que a gestão é muito importante, a agricultura faz isso, ó. E eu vi da pecuária. Eu vi com você, cara, a importância dessa pisada na agricultura, que o quanto de experiência você adquiriu nesse meio de profissionalismo, né? Muito. Que é outra coisa. A gente foi lá quando surgiu a ideia do podcast, a gente foi para... Fomos na fazenda que foi de Caio e que ele gerenciou por um tempo. Cara, é pastagem totalmente diferente, né? Exatamente. E o foco em agricultura, em adubação de pastagem, em intensificação, né? E agora a vez de se apresentar para nós, Rafael Novaes, Realpec, o homem da vaquejada, bom de boi, que fez nome, né, no cavalo e agora na gestão pecuária. Conta para nós essa história. Manda lá na região da Chapada, né? Manda. É isso mesmo, Saulo. Sou Rafael Novaes, médico veterinário, sócio da Realpec, assessoria e consultoria pecuária. E também sou produtor rural, né? Isso aí. Pequena propriedade, mas tentando acertar o tempo todo, ajustando para acertar. Como você mesmo falou aí, Saulo, minha formação acadêmica foi toda no cavalo, mas o destino quis que a gente migrasse para bovinocultura. Como produtor, nasci e cresci na fazenda e me familiarizei com isso desde cedo, certo? Como eu sou oriundo da região da Chapada Diamantina, regressei para lá depois dos estudos e as oportunidades que foram surgindo foi dentro da pecuária de corte, e é o que a gente vem fazendo aí e ajudando a turma a crescer e desenvolver nessa parte de gestão, de reprodução, e estamos andando para melhorar essa pecuária. Show de bola. Agora, tem o quê? Uns 15 dias foi no correndo vaquejada, o homem ganha, né? E se dedica aí no curral e quando monta, eu brinco que Rafa tem na veia, né? O sangue da vaquejada e sempre chegava nos bolãozinhos para esquentar um cavalo, para testar. Talvez vou comprar essa aguinha preta lá em Serrinha mesmo, chegar lá e bom, ganha. E você tá bem montado agora, né? Fala um pouco mais aí agora da montaria. Tive a sorte de angariar, né? A gente com o tempo de vivência no esporte começa a entender um pouco mais e saber quais são as linhagens que dão certo.
E aí fui buscar um cavalo que ajudei um grande amigo meu, Léo Maia, a comprar, tá? Há, acho que um pouco mais de 10 anos atrás. E fui comprar um filho dele. Quando eu soube que tinha oportunidade de negócio, fui comprar um filho dele, novinho. Os amigos me recriminaram na época, porque, pô, você parou quase 10 anos, tá voltando a correr e vai comprar um potro, sabe? Mas sabia que não ia dar errado. Tô montando num cavalo chamado Hot Time, tá? Ok. Produto do Aras Ok. Filho do Finale Cash. Filho do Finale Cash. Cavalo que ganhou tudo aí na cela de Rogério Laudano, né? É um cavalo que ganhou e vem se mostrando na reprodução. Bom reprodutor. Tá produzindo bem demais. Então, a gente sabia que o tiro não era no escuro, né? Pois é, Fazenda Santa Dulce, Aras Ok, do amigo Léo Maia. Tem essa genética maravilhosa de quarto de milha, né? Além do feno. É um excepcional produtor de feno. Mas tem genética, quarto de milha, pra vaquejada, focado, Finale Cash. O engraçado é que dentro da vaquejada ninguém para, né? Só dá um tempo, né? Eu acho que criador de leite também, viu? Tirador de leite, rapaz, é um comichãozinho que tem. O bicho pode estar adormecido, uma hora volta. Eu me pergunto quando eu vou entrar na vaquejada, eu falo, não quero nem entrar, por conta disso aí. Não, tem um visgo. É igual comer jaca, patrão. Grudou pra tirar dá trabalho. É isso aí, mas tem um 4 apaixonado por cavalo, que hoje vamos falar de pecuária de corte. E Coisa boa. Números, dados. Começar com o Rafa perguntando aqui. Sua especialidade hoje mais focada em reprodução bovina, né? Isso. Trabalha com genética, indicação. Quando vai fazer indicação aí de touro, normalmente na IATF usa o quê? Um touro só? Usa mais? Como é que funciona essa escolha? E depois conclui para nós se pensamento, né, na mãe, na matriz que vai ficar na fazenda, ou se na parte do confinamento, semi-confinamento, recria de macho. Saulo, foi muito bacana essa pergunta aí. E, assim, depende muito da finalidade da propriedade, tá? Vou te falar com exemplos práticos que a gente vivencia hoje. Isso. A gente atende hoje fazendas que estão iniciando na atividade de pecuária de corte. E a finalidade dela é crescimento do rebanho, crescimento do número de matrizes. Ela está iniciando já com a cria, tá? E a finalidade é crescimento de rebanho, tá? O que é que a gente faz e analisa na indicação de um touro? Habilidade materna, fertilidade, que eu acho que é o principal de tudo. Se não tiver fertilidade, não tem nem a fertilização, a fecundação, não tem o bezerro nascido, não tem nada. Tá? Steerability são as habilidades maternas que vão determinar a escolha do touro. A gente tem fazendas de cria já estabelecidas, com um número de matrizes bem bacana. A gente também leva em consideração o peso ao nascimento do bezerro, peso a desmama, certo? E peso sobre ano, leva em consideração a parte de funcional do touro no que diz respeito a ganho de peso, a ganho no geral, né? E é assim que a gente vai tomando essas decisões, fazendo as indicações de acasalamento. Os acasalamentos, quando a gente faz, são sempre, na grande maioria das vezes, dirigidos, tá? A gente não usa um touro só, 2 touros dentro da propriedade. A gente separa por lotes e faz esses acasalamentos, tá? Não é de forma indiscriminada. A gente faz a avaliação das fêmeas e acasala para que essas fêmeas sejam melhoradas, tá? Os produtos dessas fêmeas sejam produtos melhorados e propaguem essa genética para frente. Mais acredito eu que vai muito de momentos, né? Então tem momentos que está na hora de produzir melhores novilhas para bezerras, para futuras matrizes, melhores bezerros para o corte, sempre idealizando esse corpo corporal das mães, e que elas também tenham um bom desenvolvimento ali no momento do mamar, de desmamar mais pesado, isso tudo influencia, né? Isso. E aí a gente entra dentro da genética, de como é todo momento, né? Hoje a gente vê várias pessoas falando de genética. Fazenda Três Marias sempre apoia
Isso é uma grande produtora de genética. Então tem fazenda aqui na região da Caatinga, aqui em Riachão do Jacuípe, tem lá no Pará, Tomé-Açu. E aí eu sempre vejo, converso bastante com o Zoroastro, e eu sempre vejo ele falando muito que ele está com alguns touros em Central e do sucesso desses touros. Aí você vai ver justamente o que você falou, tem um touro que tem uma fertilidade maior, e é melhor aquele touro para fazer bons bezerros, sim, ou então bezerros que desmamam mais pesados, isso tudo influencia. E genética é isso aí, né? Hein, Toro? E fazer uma pergunta agora para você, em cima do que o Rafael tá falando aqui, né? E esses números, escolher os touros, né? Aí quando tem nos dados da gestão, 3 touros, aí vocês têm uma avaliação ali, qual é o que emprenha mais, como é que funciona isso, se na genética entra a questão de temperamento, se isso interfere alguma coisa no processo de ATF, fala para nós. O temperamento é de suma importância para o resultado de ATF. A gente tem números que o temperamento ruim impacta negativamente em 16% na taxa de prenhez. É uma seleção que quando a pessoa está com a estação de monta bem definida, naturalmente vai acontecer. Porque se a vaca, a matriz que tem temperamento ruim, ela emprenha menos, ela vai ficando para trás. Mas isso pode ser de maneira... você pode selecionar também utilizando touros com essa característica de temperamento mais ameno, porque isso interfere diretamente no resultado. A gente tem de 16%, 13%, todas as estações, a gente nota que o temperamento é algo super importante na seleção. Sobre a outra pergunta, o que se avalia sobre o touro, não só isso. Se avalia a taxa de prenhez, se avalia também na hora da apartação. O peso é a apartação do animal, né? Que é um indicador super importante. Sempre levando em consideração também a relação de desmama com a vaca. Porque você tem que utilizar parâmetros para ser justo com o touro também. Porque você botou um touro bom com um peso a desmama alto, mas botou numa vacada menor, ele, em comparação a outro que tem uma vacada maior, com frame mais alto, ela vai... pode estar interferindo. Então você tem que ser justo com o touro também, né? Eu acho, assim, questão muito, muito importante do temperamento dos animais. Tudo vai de um momento geral, né? Então, às vezes, não adianta você ter uma vaca de um bom temperamento, você ter uma má estrutura dentro de um curral. E eu sempre vejo as coisas, né? A gente, como falei, a gestão da agricultura está muito mais avançada hoje dentro do desenvolvimento total. E aí a gente vai ver as fazendas hoje que fazem a recria, né? Principalmente que trabalham com inseminação, que fazem essa produção dos bezerros e das bezerras, já estão anos à luz nas fazendas que fazem recria e engorda. Então você vê estrutura mesmo de curral, um bom brete, é muito importante. Material. É muito importante você ter um manejo também. A vaqueirama tem um manejo de bem-estar animal adequado. Isso interfere na produtividade. Sim. Não só na taxa de prenhez, mas sim no ganho de peso. O menino fala bem, viu? E vocês fazem... interfere também nessa parte de manejo? Como é que funciona? Sim, a gente tem um projeto que você também... Tá faltando aí a gente fazer aquele módulo lá na... Ih, também puxando de orelha ao vivo, viu? A gente treinar a equipe também. A gente sempre estava treinando a equipe, a gente chama vaqueiro atualizado, né? A gente coloca os vaqueiros na sala de aula e os protagonistas são eles. Não pode faltar o café, viu, gente? Os protagonistas são eles. A gente pede para o palestrante, pede para o parceiro já para ter uma linguagem de fácil compreensão, para que eles sempre estejam se sentindo respeitados. Porque, na minha visão, o respeito não é só bom dia, boa tarde. O respeito também é ele se sentir inserido na produção. O que é comunicação? Comunicação é a pessoa entender, né? Então, se você chega numa palestra para prionzada e vai falar de termo técnico, não dá, né? Então, geralmente, quando tem essas palestras, as cadeiras estão preenchidas pelos vaqueiros. Pode ir um pecuarista, mas ele tem que ficar em pé atrás, porque o foco são eles. Então, isso eu vejo que o resultado pós isso é bastante satisfatório. Eles se sentem respeitados, eles se sentem valorizados.
E sente ainda, não só isso, ele sente também que existe uma melhora de conhecimento, né? Que é o principal que a gente está tentando levar, que é eles manejarem melhor, tanto na manejo de pastagem, como manejo de bem-estar animal. Eu vejo que às vezes a gente vê comentário, né, em rodas de produtores da dificuldade da mão de obra. E aí eu fico pensando assim, o que é que esses produtores também fazem por essa mão de obra, né? Então, será que eles cativam os seus vaqueiros, os seus peões, né? Então, às vezes, no simples manejo ali de ensinar a dar um nó na cerca elétrica, né? O simples manejo ali de explicar, de você ter uma estrutura boa para essa turma. E aí já vai uma dica para o produtor. Às vezes é importante você comunicar o bem que você está tratando os seus funcionários, porque isso busca funcionários. Então, às vezes, o cara chega lá... um exemplo, como né? o Matheus Andrade fala, é um faca de 2 legumes. Pois é, mas às vezes você chega lá e você bota no barracão lá onde a galera come, aí ele chega e bota um ar-condicionado nesse ambiente. Porra, isso é sensacional. Então, na hora, se ele publicar isso, ele divulgar isso, ou ele vai melhorar a capacidade dos vizinhos, que também é um ponto positivo, que atrai pessoas para a região, ou então pessoas que falam, eu quero trabalhar lá, o cara está valorizando o funcionário, isso é muito importante. Essa comunicação com essa turma é internet a gente não precisa nem falar mais, né, que precisa na fazenda. Isso aí já na minha visão, já é obrigatório. O cara tá falando aí, eu tô lembrando, o cara antigamente, né, antigamente tem muita fazenda que faz isso. Um peão com uma casa que não tem nem banheiro, asquerosa. Quer que a mulher do cara saia da cidade, vá lá pra roça morar, não tem um quintal, não pode criar uma galinha dela, enfim. E não tem uma internet, não tem uma comunicação. E então não hoje só é o isso, básico, né? como Você tem que dar conforto ali pra aquela peãozada pra você poder falar assim, poxa, eu não acho peão, mas o que é que você tá fazendo, né? Essa parte de treinamento, muito bacana. Ele pegou de Luan estilizado ou de Mano Walter? O quê? Vaqueiro atualizado. Vaqueiro atualizado. Aí é dos dois, né? É dos dois, é? É. Mano, volta. Rapaz, eu gostei do negócio. Rapaz, tá cada dia que passa mais difícil de produzir no campo. Tá? Perfeito. Com o advento do êxodo rural, a gente teve a turma jovem toda indo para as cidades. Foram estudar e acabaram que não voltaram, tá? Não retornaram. Isso se tornou... Cada dia que passa tá mais difícil profissional. E a coisa mudou um pouco. Eu acho que hoje, no meu ver, trabalhar, produzir no agronegócio tem que ser muito capacitado. Tem que estudar muito. Perfeito. Tá? Excelente observação. A capacitação de funcionários hoje a gente está sentindo na pele. Não vou citar nomes, mas tinha fazenda que a gente trabalhava, que quando nós chegamos na fazenda, com um pouquinho de estrada que a gente tem, mas a gente já viu muita coisa. Chegou na fazenda de ter coleção de ferrão, tá? De ter 3, 4 cachorros trabalhando no manejo do gado. E a gente, com o passar do tempo, foi trabalhando isso, conscientizando a turma, valorizando eles com capacitação, com treinamento. E a coisa foi mudando um pouco. Eles passaram a entender que faz parte do processo. Se o colaborador lá não entender o processo, ele vai fazer por obrigação. E quando a gente der as costas... difícil isso, né, Rafa? Rapaz, demais. Muito difícil. E quando a gente der as costas, ele vai fazer da forma que ele fazia antes e pior, porque ele vai estar com raiva da gente, sabe? Mas quando a gente faz essa turma entender do processo, entender o quanto isso melhora todo o resultado, a coisa vai embora. A gente tem fazenda hoje que os caras trabalham com manejo nada nas mãos, né? E você não vê um pio no curral, você vê o gado muito mais tranquilo passar no brete, sabe? O risco de acidente, tanto para nós quanto para eles, para o próprio gado, é muito menor. Sabe? A coisa flui muito melhor. A eficiência também da aplicação dos fármacos. O resultado final fica maximizado, né? E é bom para eles. Isso gera segurança para eles, tem benefício, né? Com certeza. Só tem benefício. Hoje, antigamente a gente via o vaqueiro de fulano quebrou o braço porque foi vacinar um boi no tronco ali. E na hora que você vai implantando essas estratégias ao lado de uma estrutura boa, isso tudo vai ficando mais fácil. E né? Caio, sabe como é que a gente consegue trazer essa turma para o nosso lado e fazer com que eles entendam? A gente cobra um pouco deles, dá
essa capacitação, a condição. treinamento e também dá a condição. A gente tem melhorado a estrutura física dos currais. Isso é fantástico. Sabe, melhorado a condição de cerca das pastagens e as coisas têm fluído muito melhor. A pecuária, a gente tem um slogan na empresa que é realizando a pecuária moderna. E eu acho que tem que ser modernizado todo dia. A pecuária, tem gente que não conseguiu enxergar isso ainda, mas ela está voando, sabe? O ciclo pecuário encurtou, as tecnologias estão todo dia sendo... Exatamente. Aqui a Datamares para ajudar a gente. Exatamente. Todo dia tem coisa nova. Todo dia a importância de contratar, né? A gestão, os caras já falaram. E aí, você tem dúvida, depois desse testemunhar aqui, da importância de você contratar uma gestão para sua agropecuária, para sua pecuária, certo? E eles estavam falando aí de quê? Datamares. A Datamares é uma parceira nossa aqui do podcast e, na verdade, do Homem do Campo, né? A missão deles é justamente isso, Rafa, essa modernização, trazer a tecnologia para o campo. Trazer a vida mais fácil também, E né? aí a Datamares saiu comprando várias empresas, né? Eu expliquei isso aqui no outro podcast. E eu fiquei em débito de falar um pouco da parte de brinco, que é uma parte que vocês também Com certeza. implantam logo de chegada, tá? Então, como é que era antigamente? Um balanção de 10 cabeças. Não era isso? 12 cabeças. O cara queria comprar aquele balanção que pesava um lote inteiriço. E aí, quando você vai para os dados, você precisa de um dado individual, né? A partir disso aí, o que é que você precisa? De um número, tá? E esse número pode ser visual ou eletrônico. Na realidade, a gente utiliza os dois. Utiliza os dois, Porque né? é muito importante ter a dupla verificação. Porque se acontecer de um... Isso é Brinco muito cair. raro. Mas se acontecer de um brinco desse cair, então você tem outra numeração para colocar Esses aqui ainda o são os rastreados, né? rastreável. Esse aí é utilizando o bastão, né, de leitura. Isso. Pra gente é de super importância. Quando a gente entrou nas fazendas, a gente lutou para conseguir colocar brinco de numeração. Aí depois surgiu os brincos eletrônicos, a gente, vamos botar brinco eletrônico, vamos fazer um teste, não sei o quê. Hoje, o cliente que vem com a demanda, fala, eu quero botar brinco eletrônico. A gente atendeu um essa semana. Eu quero botar brinco justamente eletrônico. É a exigência do cliente na utilização dessa tecnologia para que possa se controlar a partir de software, a partir de planilhas, melhor a produtividade da fazenda, né? A tal da gestão, né? Isso entra tudo na gestão, né? É bom demais a tal da gestão, viu? Essa E assim, dupla... rapaz, hoje, com o advento da internet, todo mundo tem acesso à informação. E aí a turma, como a pecuária hoje está praticamente formada de herdeiros, sabe? A gente tem vivenciado isso. A grande maioria das fazendas que a gente atende já estão com processo de sucessão, sabe? Os patriarcas saindo da atividade, entrando já a segunda geração, terceira geração, e a turma tem mais acesso à informação, sabe? A internet aí mostra todo mundo, a turma tem estudado um pouco mais. Isso tem, na grande maioria das vezes, facilitado a nossa vida, sabe? A gente não tem como mensurar números se a gente não tiver uma coisa básica que é a identificação dos animais, identificação individual, certo? Saulo me ajudou, tem uns 3 anos, isso, com auge da pandemia. A transformação da balança de uma das fazendas que a gente atende. Sim. E era um balanção, como o Saulo falou, de 4.000 quilos. Um confinamento de quantos mil bois? Estático de 1.500 bois. E aí? Um balanção de 4.000 quilos. Imagina aí. E a gente lutava até que conseguir a autorização de compra da transformação da balança. E aí isso foi maravilhoso. A gente tem um softwarezinho da própria Datamares que a gente pesa lá no curral, manda o peso para o escritório, sai uma planilhazinha, já vai para o escritório. Coloca o brinco tudo, e já sai identificação dos animais, peso médio, peso total, tudo. Fantástico. Tá? Maior peso, menor peso. Sai em Excel, né? Sai em Excel lá no escritório. E aí, lá no escritório, o pessoal já faz a conta, tudo direitinho, passa a valor pro comprador, faz o pagamento, o gado libera. Velocidade da informação, né? É tudo isso. E já chegou na pecuária, pô.
sabe? E outra coisa, um ponto importante é fazer as coisas rápido, mas de maneira certa. Então, tem uma importância desse serviço ter sido rápido. Porque o curral, mesmo tratando bem o animal, o manejo do bem-estar, é um lugar estressante para o animal. Então, se você fazendo esse manejo rápido, mas de maneira adequada, é excelente. Então, conseguiu acelerar também o serviço deles. Sem contar a transmissão de dados. É isso que antigamente você anotava na caderneta, você ia transcrever isso, passar para alguém, imagine a possibilidade de erro. Hoje pesa na balança. 4, mas podia ser um 9. Pois e agora? É assim mesmo. Exatamente. Então, perde nas contas. Ajuda de forma... a gente nem consegue mensurar isso, né? Rafa, é a questão da tecnologia, né? Isso mesmo. A gente não dá para conviver mais, para viver mais sem a tecnologia, seja de uma internet dentro de um curral para isso, né? Ou então o sistema que opere offline e que resolva. Mas olha que fantástico, você está dentro de um curral, talvez a quilômetros de distância de um escritório, e você capta um dado, esse dado é jogado automaticamente lá para o escritório, e a pessoa consegue visualizar quase que instantaneamente o trabalho que vem sendo feito dentro da propriedade. Carregou o caminhão de boi e quando tá chegando perto da sede, a nota fiscal já tá tirada, né? Tá tirada, GTA emitida. GTA emitida. Eletronicamente GTA, né? Hoje você coloca o crédito lá no sistema da ADAB e você já tira seu GTA da fazenda mesmo. Show de bola, né? Tecnologia, mais uma vez aplicada no campo. Auxiliando o produtor, né? A gente vem falando, eu comentava com o Saulo, que tudo, hoje a gente já mudando um pouco dessa linha, dentro de uma propriedade rural, entra dentro do manejo, né? Seja ele um manejo de curral, seja ele um manejo de pastagem. Então, palestras a gente vai e o cara fala lá de um bocado de coisa e volta para onde manejo. Né? Seja o ultradenso, seja o manejo de curral, manejo de pastagem. Curral, né? Eu, na Vale Rico lá, eu montei primeiro um confinamento para 800 bois e a gente utilizou um coxo de manilha, né? E depois do tempo, funciona, é bom, é bacana. Aí eu fui entendendo a diferença de um coxo de manilha para um coxo comum, um coxo bem feito já, um coxo com aquela função. E aí você entra em diversos coxos. E aí depois a Sião Bahia me apresentou um coxo já de concreto, um bebedouro. Uma saídazinha de água ali, uma boia de alta pressão. Aí eu fui entendendo. Quando a gente viu o manejo da turma, era rapidinho, velho. A turma naquele momento ali, pau. Limpava o coxo, esvaziava, limpava o coxo ali e tal. Pronto, liberava a boia de alta vazão, rapidinho o coxo estava cheio, o coxo limpo. Que o coxo ele tem um lado mais alto, né? Um lado mais baixo. A manilha não, os dois iguais, né? Aí, um coxo limpo reverte, logicamente, um ganho de peso maior do gado, se ele está bebendo uma água maior. Com certeza. Entra dentro desse manejo, né, Toninho? A importância de água boa dentro da propriedade e você ter um bom material, um bom equipamento, né? Mas o mais importante, pegando o gancho do que Rafa falou, é de explicar ao funcionário a importância de limpar. Perfeito. Porque senão o cara... o patrão mandou aqui limpar. Tô aqui fazendo serviço, ele acha que não é necessário. Não sabe nem porque tá limpando. Exatamente. Né? Então a importância de limpar o bebedouro, porque uma água limpa, o animal vai consumir mais água. Então ele vai converter mais peso a partir disso, né? Então a importância de um animal beber uma água limpa. Água limpa o tempo todo. É isso aí. É um dos processos, né? Eu lembro o mais velho daqui, né? Eu creio que ser 42 anos. E meu pai, veterinário de reprodução, veterinário de campo, a gente ia na fazenda do Dr. Joãozito Andrade, certo? Do Nelore Trindade. E ele é um cara muito observador, muito à frente do tempo, sabe? E ele andava, ele sempre tinha esse negócio do temperamento que você falou. Ele andava no meio da vacaria dele, parida. Balançou a cabeça, ele anotava o número. Sim, anotava o número. Isso criava mais de 50 anos atrás. Hein? E ele já anotava o número ali, era de ferro, não era brinco visual aí como os da Tamars. Ele anotava o número, apartava e matava. Esse era um dos princípios dele e ele seguia isso. Gado manso, né?
Gado manso demais. E eu andava no fundo de uma Variante, acho que era Variante o nome do carro, no Lecote, meu pai e ele rodando pelas fazendas lá, né? A gente já observava isso. E ele já tinha esse manejo muito bem feito na Catingona. Já produzia, já apartava uma bezerrada diferenciada. E vinha gente do Brasil todo comprar a genética dele, né? Mas um ponto que você falou, Saulo, o controle dele era onde? Na caderneta. Na época não tinha computador. Então, hoje a gente tem esse incremento da tecnologia, mas tem gente que não faz nenhum controle. É zero. Então, do zero para a caderneta já é uma evolução. Como é que sabe se a fazenda dá lucro? Como é que sabe? Como é que ele controla? Então, uma pessoa bem organizada, ela consegue obter até bons resultados com um papel. Mas agora tem que dar o pontapé, né? Tem que dar o pontapé. Não tem jeito, tem que começar a entender, né? O Saulo tava falando do pai dele, né? E eu recentemente dei uma carona a ele. E o seu Chico tem quantos anos, Saulo? 81. Insemina 300 vacas. 300 vacas num dia, com 81 anos de idade. É referência. Referência Isso não existe, não. Aí vai, Rafa, dá trabalho inseminar a vaca. Para todos nós. Maria. É cansativo inseminar a vaca? Não, eu tô infiltrando o braço, o ombro. Já infiltrei 2 vezes por ano. Eu imagino como é que seu Chico tá, rapaz. Rapaz, ele pegou uma chikungunya depois do Covid. Na época do Covid. A chikungunya morreu, não foi? A chikungunya deixou ele baqueado. E aí a primeira vez foi eu, Marcelo, Mauro. A gente foi pra uma fazenda lá no oeste do Grupo Aliança. E quando chegou lá, meu irmão, ele brigou. Não, quem vai inseminar sou eu. Meu pai, tu tava doente tem 15 dias, pelo amor de Deus. E ele foi lá e inseminou pelo menos 100. É isso mesmo. É bruto, velho, né? Isso é mentalidade, né? Mentalidade... E ele é muito à frente do tempo, a gente. É isso que eu ia dizer. Agora, 80 anos. Há quantos anos ele já insemina quando ninguém nem pensava? Meu pai fez experimento. Meu pai fez os experimentos dos protocolos que a gente utiliza hoje. Ele experimentava. Os laboratórios mandavam para ele, né? Que ele já participava de uma central. O sucesso da grande onde é que e ele fazia experimento dos medicamentos. Então ele começou a sincronizar lá atrás, né? E aí inseminava todo mundo observando o cio. Então só sincronizava, todo mundo dava o cio ali, ele ia observando com buçal, né? Botava o buçal, um animal ali subia no outro, tinha os rufiões, e aí ia inseminando. Aí depois que foi a evolução, que chegou na IATF hoje, né? Explica para nós um pouco como é a funcionalidade hoje e na prática como funciona, o benefício que traz para uma fazenda de cria a IATF, Rafa. Saulo, realidade total hoje. Não tem mais como voltar atrás. A pecuária, tanto de corte quanto de leite, já evoluiu para outros passos, inclusive. Tá? A IATF cresce assustadoramente a cada ano. Tá? E é um processo de sincronização das vacas e para que elas sejam inseminadas todas no mesmo momento. Isso beneficia o produtor, Saulo, numa estação de nascimento, uma estação de reprodução bem definida, pré-definida já, uma estação de nascimento também pré-definida. Ele vai ter lotes mais homogêneos para venda, certo? Ajuda o fluxo de caixa dele, ajuda na projeção do ano subsequente, certo? Então, eu acho que o produtor, quando ele entra na IATF, ele não volta mais atrás. O tá? que Quando faz ele o ciclo começa completo também, né, Rafa? Vai ter uma idade abate menor, Isso. bem menor. Ele tem... O melhoramento genético é assustador. Tá? Ele dá passos muito largos com o incremento da IATF na propriedade. A evolução genética, a gente costuma dizer que é 3, 4 anos em um. Certo? Você tem a possibilidade de usar touros melhoradores todo ano, tá? E atualizar a genética da fazenda todo ano. Hoje, a gente já está falando em fertilização in vitro no rebanho comercial. Já virou realidade em outros estados e tem vindo aqui já para a gente, sendo requisitado. A gente vai já oferecer esse serviço aí também para a turma. Então aí já pegou uma doadora muito boa. Normalmente a gente, que estava conversando até de cavalo no início, né? A gente sabe que a égua que faz o garanhão, né? Normalmente algumas éguas têm vários filhos que viram garanhões. A vaca também, né? Que emprenha o touro, como a gente... Então escolhe uma grande matriarca aí, vai aspirar ela,
No caso, antigamente era aspiração, agora é aspiração. É aspiração ainda, isso, né? E fecunda in vitro aí a quantidade multiplica. Explica um pouco. Qual é o grande objetivo disso, Saulo? O produtor já entendeu que a pecuária evoluiu bastante. Os últimos 4 anos causou um turbilhão na pecuária. O ciclo pecuário tá identificado, todo mundo já sabe que existe. Encurtou, inclusive, porque eu te digo, Saulo, uma coisa. Fui criado e meu padrasto tinha uma fazenda no interior, comprava bezerrada e soltava lá, e com 5, 6 anos juntava vaqueiro para poder... Essa bezerrada vinha no curral ao longo desses 4, 5, 6 anos, 1, 2 vezes, tá? Para fazer um manejo sanitário que era raro. Quando surgiu a ivermectina, todo mundo ainda com o pé atrás, mas trazia para vermifugar uma vez ou outra, sabe? E com o advento da FIV, da transferência de embrião, até da própria ATF, o ciclo encurtou demais. E os produtores estão sentindo a necessidade de evoluir também os seus rebanhos. O que é que a gente está enxergando e o que é que já vem acontecendo aí? O produtor que já tem um rebanho mais ou menos estabelecido e ele mensura, ele faz gestão do seu negócio, tá? Ele consegue identificar os 10, 20% melhores, matrizes melhores, tá? O que é que tem sido feito? Aspira-se esses 10, 20% de matrizes cabeceira, que a gente chama. Todo rebanho tem cabeceira, tem meio e tem fundo. Aspira essas vacas, fertiliza com os touros que são melhores para esse acasalamento, o que o produtor quer propagar dentro da propriedade, e usa o resto do rebanho dele como barriga de aluguel, tá? O que a gente faz com a IATF, que é evoluir 2, 3, 4 anos em um, com a FIV, com a transferência de embrião, a gente evolui 10 em um, certo? O que é isso? Isso é comprar tempo. É nada mais, nada menos do que comprar tempo. E tempo é dinheiro, é o que está acontecendo hoje e o que o mercado já começou a buscar e vira realidade como a IATF amanhã, sabe? E numa safra só você já tem 80%, 75% aí, que normalmente é a taxa de a parte, né? Mais ou menos isso aí. De genética dos 10% isso. top da fazenda. Isso. Então você aparta 75% ali do que foi exposto. Com a genética cabeceira, né? Então, olha o ganho de tudo isso aí, né? E tu falou aí do manejo sanitário. Torinho, o que é que você pode falar para nós aí dessa parte? É de suma importância você ter um calendário sanitário definido. Não é bom de calendário, viu? Tu tá fazendo o curso com ele. Rapaz, o homem me fez um calendário no curso aí que eu vou lhe dizer. Até o professor bateu palma. Não, disse que nunca tinha visto um calendário tão bem executado. Se não tivesse você no grupo, não seria daquela maneira. Mas é de suma importância você ter um calendário sanitário definido, anual, né? Nesse calendário, não é simplesmente só sanitário. Você vai até colocar quando você vai iniciar a sua ETF, quando é que você vai fazer os exames andrológicos, quando vai estar... os bezerros vão começar a nascer. Então, o que vai ser feito quando o bezerro nascer, qual o protocolo de nascimento, qual o protocolo de aparte de bezerro. Então, tudo isso tem que englobar no calendário sanitário. No caso de uma fazenda de recria e engorda, você vai determinar o protocolo de entrada, quando os animais vão entrar, o que você vai fazer de vermífugo, as vacinas, quando é que você vai levar esses animais primeiro no curral. A gente estava até conversando com o Caio, sobre a importância de uma área na fazenda de quarentena, para os animais chegarem. A gente está tendo um problema grande no momento de infestação de capim-capeta, e é importante também você ter essa área de quarentena. Então, quanto tempo você levar esse animal para o curral para fazer esse protocolo de entrada, fazer as vacinas contra a costridiose, contra a raiva. Então, você tem que ter definido. Porque também, não só para o dono da fazenda, para os vaqueiros também saberem o que está sendo feito. E, voltando àquele assunto, ele tem que saber o benefício daquele medicamento.
Por que você está aplicando aquele medicamento? Isso. Por que é importante, ao invés de aplicar no tronco, aplicar no brete? Qual é a taxa de sucesso da implementação do seu serviço? Entendeu? Quando a gente estava fazendo esse calendário sanitário, eu falei, Torinho, é muito importante também a gente botar um acompanhamento de pastagem. Porque às vezes o gado pega uma intoxicação por um produto que tem ali numa baixada, tem alguma coisa, e aí acho que uma erva, qualquer coisa, então assim, tudo. Hoje a fazenda tem que se concentrar em ganho de peso. A fazenda hoje de corte tem que ser o ganho de peso, né? Você vai principalmente na fazenda de engorda. Então, você tem que acompanhar tudo, desde o manejo de curral até o que é que aquele gado tá ali dentro do pasto, o que é que ele tá comendo, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente vê poucas pessoas fazendo. Então, poxa, tá vindo infestação ali de capim-capeta, por exemplo. Vai diminuir o seu ganho de peso. O gado vai diminuir a lotação onde ele tá comendo. E aí você vai esperar ele infestar, porque é rápido, ó. Ave Maria. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Então, isso tudo influencia. E a gente precisa, a importância do calendário sanitário, englobar tudo isso, né? Porque um calendário sanitário a pessoa acha que é só manejo de curral, né? O que é que aquele gado vai ali receber durante o ano de medicamento, de vacina, de vermífugo, então. E não é só isso, né? É muita coisa completa dentro aí. Vocês estão falando disso aí, lá vai eu para puxar o assunto da cerca elétrica. E sempre puxando, voltando na cerca elétrica, né? Que é da onde eu tenho a especialização. A nossa loja na Granja Berimbau, aí sempre quando a gente vai orientar o produtor, a gente orienta aquela saída de curral, fazer o pátio, que poderia ser muito bem aí o que você falou, a quarentena, aonde vai descarregar essa estercagem toda ali naquele pátio. E essa quarentena também é uma escola também da Sim, cerca elétrica. Isso aí ela vira a escola, então seria o momento da gente fazer ali com 3, 4 fios, um pouco mais robusta, para a gente estar treinando esses animais, certo? Para estar tomando aquele choque, o primeiro contato, e aí você for um gado de compra, comprou uma novilhada, comprou uma bezerrada, e aí a partir dali, quando ele vai para o sistema de cerca elétrica, ele quebra muito menos, né? Porque ele já entendeu o que é o choque, já tomou o choque e já esvaziou também toda a parte ruminal dele, né? Tirou essa parte de semente, de infestação, de capim, capeta, né? Que vem ali nessa parte ruminal. Falando da parte ruminal, quando eu viajo com o Marcelo, meu irmão, Marcelo da Berimbau AgroReps. Né? AgroReps. Inclusive já vendeu nutrição há muito tempo lá, né? Pra Rafa. Sim. Da Trau Nutrition. Aí Marcelo, eu fico brincando, ele é um técnico de merda. Os caras que vendem nutrição, né? Eles chegam na fazenda, a primeira coisa que vai olhar são as fezes, né? Score de fezes. Né? Isso tem uma importância. Essa parte, Rafa, de nutrição, né? Qual a importância disso aí? Quando vocês pegam o pacote de gestão aí dos clientes da Realpack, depois da T falar também, né? Qual a importância de você ter essa parceria, né? Com a turma que entende mesmo de nutrição? Saulo, a intensificação é realidade. A gente não tem mais para onde correr. Como eu acabei de falar, acabou aquele bezerro que era comprado, apartado, e você só vinha no curral para venda com 4, 5 anos. O ciclo encurtou. E a intensificação é realidade. E não se faz intensificação sem suplementação. Tá? É de extrema importância e virou realidade. Tem que ter. A gente tem sempre parcerias com a turma que faz, representa a parte de nutrição aí. E é de extrema importância, bicho. Não se faz mais pecuária sem a intensificação, sem nutrição, sem suplementação. Então, é uma coisa que a gente, quando chega numa propriedade que o produtor sinaliza que não vai suplementar, que não vai, a gente já tem o pé atrás. Para fazer reprodução mesmo, o produtor que não tem um grau de mineralização bacana, a parte de nutrição no geral, né? Porque é fundamental para ter qualquer resultado. A gente já pensa 2 vezes, a gente faz aquela propostazinha mais alta para poder não entrar, sabe? Então, a gente pensa também na gente, né? Claro. Então, se seu número for lá para baixo... Porque isso tem que gerar resultado. E na hora que você não gera o resultado por causa do
do produtor, aí o cara vai chegar e dizer, não presta. O dedo é apontado só pro veterinário, né? Não presta. Aí ninguém olha para trás. E essa é a importância trás. dos relatórios. Você sempre está fazendo o serviço e emitindo um relatório para mostrar que o trabalho está sendo feito e que melhorias precisam ser feitas na fazenda para que os resultados se concretizem. Né? A gente vê falando bastante sempre da questão de nutrição, e isso que você fala, eu sofri na pele de pessoas não entenderem a necessidade disso. Dizer, não, eu produzo um boi lá, e geralmente, né? Não, minha fazenda, o gado ganha uma arroba por mês sem nada. Isso aí é um problema grande que hoje... E às vezes ele pegou um indivíduo que é fora da média, ganhou esse peso e ele adequa isso ao gado. Caio, eu vi agora, há pouco tempo, num podcast também, um dado que eu não fazia ideia. Só 17% das propriedades a nível nacional tem balança. Como é que você consegue mensurar falou. Isso? Eu trouxe ele em 2019 para o Brimbal Agrotech. Fera na parte de carne, né? Isso. Qualidade de carne. Fantástico. Inclusive já deu assessoria lá para vocês. Tá dando uma assistência lá. E eu vou te dizer outra coisa. É comum a gente chegar numa propriedade, primeiro contato com o produtor e tal, para apresentar uma proposta de ATF e ele dizer, não, eu tenho 90%, eu tenho 95% de taxa de prenhez aqui. Rapaz, a gente respira fundo. Às vezes ele não sabe nem quantas vacas ele tem. Começa a perguntar um pouco mais, começa a saber um pouco mais, aí você começa a ver que não tem nada daquilo. A taxa dele é muito menor do que até a média nacional. E você tem bezerro nascendo no primeiro dia do ano e tem bezerro nascendo até o último dia do ano. E cara, Caio, só para complementar, a gente frequenta uma região do Baixo Sul e o pecuarista tem na cabeça dele que os animais lá dão em torno de mais de 6 arrobas ao ano. É isso mesmo. E a gente sabe que sem uma suplementação adequada, não vai. Sem um manejo de pastagem, não vai. Não vai. Pode ser a melhor região do mundo, mas ela não vai. Porque o vaqueiro demora para tirar do pasto, o pasto rapa, os pastos grandes, aí tem área de superpastejo, área de subpastejo no mesmo pasto. Mas, utilizando o gancho da suplementação, é muito importante também fazer um estudo de viabilidade para saber se aquela suplementação é adequada. Porque a gente está falando de um problema do pecuarista que não quer utilizar, mas tem um pecuarista que quer utilizar demais. Então, e usa errado. E usa errado. Então, também tem. O vizinho tá dando. O vizinho tá dando. É assim mesmo. Aí ele não sabe a genética que o vizinho tem, não sabe o procedimento, mas o vizinho tá dando um produto lá e eu vou dar igual. Ele confunde produtividade com lucro. Ele acha que o animal dele tá engordando e tá tendo lucro, porque ele não faz conta, ele não tem gestão. Aí ele vai achar, meu boi tá saindo pesado. Na cabeça dele eu tô ganhando dinheiro, mas às vezes não. Porque às vezes o ganho dele tá todo em cima da suplementação. Você quer ver uma conta, Caio? Quanto é que custa ganho de peso, né? O aluguel por cabeça, né? Um aluguel de pasto, um aluguel por baixo aí. Quanto é que custa uma diária de uma vaca numa fazenda, né? Pois é. Hoje a gente tem números muito, muito importantes, né? E antigamente você não... o cara diz, e qual é o que eu sei? O quanto é que eu lucraria com minha fazenda se eu não botasse meu boi? Então hoje a gente vê conversas aí de R$50 por cabeça mês, um arrendamento. Então, dentro de uma planilha vai ter que entrar. Quanto é que eu arrendaria essa minha fazenda aqui? Eu arrendo de 40, de R$50, isso tem que entrar, pô. Porque às vezes fica mais barato o cara arrendar a fazenda e botar o dinheiro no bolso sem ter trabalho do que fazer aquilo. E aí a falta de conhecimento influencia muito. Porque o cara que entra para arrendar terra, ele vai entrar para ganhar dinheiro, então ele vai trabalhar certo. E o cara que é fazendeiro, ele não tem nem essa noção. Eu tenho um pé atrás em relação a essa estratégia. Por quê? A pessoa que é dona da fazenda e ela vai arrendar, às vezes quem está arrendando, ela pensa em ganhar dinheiro, mas ela não pensa em investir na terra que está. Ela não vai pensar em fazer uma cerca, ela não vai pensar em... Essa fase mudou muito. Porque antigamente você arrendava a terra de R$20, R$30 por cabeça mês. Hoje o arrendamento é de 50. Então, se o cara faz um contrato de 5 anos de uma terra, ele não vai deixar o pasto acabar, porque ele vai ter que pagar mesmo se não tiver pasto. Então, e questão de cerca é tudo de acordo contratual, né? Mas é importante você analisar quem vai arrendar a terra. Perfeito. Lógico. Pra saber se é uma pessoa que vai melhorar a sua fazenda. Isso quando você devolver a você, sua fazenda vai estar isso é muito no importante. mesmo nível ou melhor. Muito importante. Muito importante, porque
Uma fazenda bem cuidada, ela vale mais do que uma fazenda mal cuidada. Com certeza, você então, mesmo às vezes, sabe. O arrendamento sai caro. Se você arrendar para qualquer pessoa, né? Quando a gente fala de um produtor, apenas um pecuarista, às vezes é difícil ele fazer essa conta. Quando a gente fala de um produtor que ele é empresário, que ele é agricultor e pecuarista, as coisas começam a mudar. A agricultura é uma atividade de maior precisão. Muito. Certo? Até porque a margem é pequena. Então a gente atende uma fazenda que tem agricultura e tem pecuária. E quando a gente vai mostrar os números do confinamento, aí eles exigem que seja apresentado os 2 números. Com um custo de oportunidade. Se ele estivesse vendendo o milho, se ele estivesse vendendo a soja. Sim. Então a gente apresenta com um preço de venda, o custo da diária, da dieta, né? Perfeito. Com o preço de venda, certo? Dos produtos. E aí eu apresento paralelo com o preço de custo para a gente ver o real. Mas o cara que faz conta e que é empresário, olha desse pra gente que é gestor, lado, né? É o melhor dos cenários, né? Isso. O cara que enxergue justamente isso e que entenda o ciclo. Porque às vezes o cara faz a conta do momento. E aquele momento o boi estava embaixo. Aí daqui a pouco ele já vendeu no confinamento o boi em alta, já aumentou a lucratividade dele, mas se ele parou lá atrás no boi em baixa, ele não vai conseguir enxergar isso. A crise é uma oportunidade. Em momento de crise, empresa que vende ventilador, é uma história de venda, porque tá todo mundo sem dinheiro. Então o cara tem que sair do ar-condicionado do luxo dele para vender, para comprar um ventilador. Então é muito importante você tentar visualizar que existem oportunidades na baixa da arroba. Sim. Agora mesmo é momento ainda de emprenhar vaca, é momento de comprar bezerro, porque o preço tá na baixa. Então, quem está fazendo essas estratégias vai colher o fruto lá na frente. Eu costumo dizer, Torinho, que a lucratividade do boi entra não é na venda do animal, e sim na reposição. Então, aquilo que a gente estava falando no caminho para aqui, se eu tenho, hoje, eu vendo um garrote e consigo comprar, com 2 garrotes, comprar 3 animais, então eu estou num bom momento. E às vezes nem sempre o momento do boi gordo mais caro é o melhor momento da reposição. Então, isso tudo é um ciclo, é um momento, né, que a gente precisa entender. E o que o produtor precisa entender isso. E eu acho que é a parte mais difícil de quem faz a gestão, porque o cara quer só saber do real no bolso ali, né? É isso. Aí ele falou, você vendeu um boi gordo agora, mas você vai ter que vender 3 animais para comprar um. Então, 4 animais, 3 vão converter em 4. E ele não vai conseguir entender. Aí, por que na safra passada eu vendi 2 e comprei 3? Né? Caio, deixa eu te dizer, a gente fica muito ligado no manejo da fazenda, dentro do curral e tal, mas as conversas que a gente tem pós-curral são muito bacanas. E eu ouvi de um produtor outro dia desse o seguinte: antigamente ele ia para uma determinada, ele caçava as compras, as oportunidades, e aí ele ganhava na compra e ganhava na venda, porque ele vendia bem, todo mundo sabia que ele criava bem e tal. Só que ele me disse o seguinte: não adianta mais, porque todo mundo sabe qual é o momento bom, todo mundo já sabe qual é o momento de venda, e se você não tiver um negócio muito bem ajustado, perfeito, nesse processo de permanência do animal dentro da sua fazenda, as coisas tendem a desandar um pouco. Perfeito. E eu acho que é muito coerente isso que ele me falou, e eu passei a pensar mais nisso. E a gente visualiza e entende que é assim mesmo. Eu acho que todos aqui, né, nós 4, além de trabalhar dentro do agro, a gente é produtor também. Rapaz, que negócio é esse? Uma horinha já, a gente batendo papo. Quando a conversa boa... Nem vi passar. Não? Passou e eu não percebi. Lá ele. Nessa pressa. Negócio de passar deu errado. Ficou estranho, né? Ficou bem estranho. Pegou mal, viu? O tal do lá ele de Caio Falcão. Esse dia eu vi um lá ele, eu vou aqui falar logo um lá ele antecipado. Caio tá tanto no lá ele que rolou. O lá ele antecipado. Diego criou. Rapaz, vou largar logo um lá ele antecipado aqui. E as costas, e nas costas. E esse lá ele no curral
Você tem hora que tem que chamar a equipe. Não, peraí, gente, vamos falar sério, porque tudo o cara fica com o pé atrás, né? Tudo o cara fica com o pé atrás, achando que tá você na quer pegar Bahia, na piadinha. Na Bahia as coisas é diferente. A Bahia é diferente, aqui o Dendê é diferente na pecuária, hein, seu Rafa? Pecuária extremamente tecnológica. Estamos vendo aí um show de tecnologia no campo. A partir do momento que o cara já anota o dado numa caderneta, já é uma tecnologia. Né? Você vê que nosso bom Jesus Cristo nasceu na manjedoura com feno. Feno, a tecnologia de você passar pela época de aperto, né? Com certeza. Uma reserva. Então, as tecnologias, mesmo antigas, elas já dão um retorno extraordinário. E as mais modernas, vocês fazem a parte de gestão de vocês? Tem software, tudo direitinho? Tem. A gente trabalha com alguns softwares já. Alguns também, o mesmo que o Thiago trabalha também. E na grande maioria das fazendas hoje. Tem sido solicitação, inclusive, dos proprietários. Estão começando a entender, ver na internet, assistir vídeos, e aí começam a solicitar da gente. E aí é uma mão na roda. É legal. Pra gente muito bacana. Como você bem tinha comentado no início, né? Na grande maioria a internet se torna um fomentador. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Gravando um conteúdo que o cara vai assistir, a partir daquele momento ele vai pro técnico dele, né? E aí já questiona, né? Inclusive, Saulo, essa iniciativa aqui tá de parabéns. A iniciativa de vocês é fantástica. Levar a informação de forma descontraída, em forma de bate-papo para a turma. Tem muita gente nova entrando, tem muito sucessor entrando na pecuária, e isso é de fundamental importância. E mostrar também ao público que não é da pecuária e fazer com que eles entendam que a pecuária não é nada não é crime. A gente está sendo rotulado aí fora. Eu, em algumas reuniões de família, tenho tido discussões que chegam até a ser chatas. Eu estou deixando de discutir com essa turma. Eu tenho primas veganas e condenam o processo de ATF, sabe? Falta de conhecimento, falta de esclarecimento. E vocês, eu acho que podem levar isso para essa turma que é mais desinformada, né? Que precisa desse conhecimento. Tem uma série, aquela Yellowstone, não sei se vocês já assistiram, e chega um momento lá que a pessoa está dentro de uma manifestação, aí o cara chega lá e fala, é engraçado que quanto bicho tem que ser bonito para vocês defenderem, mas para comer a soja que você come, né? Imagine quantas minhocas morreram, quantos roedores saíram daquele local, justamente para ter a soja que você come. E outro ponto importante é o papel importante que o bovino tem, né? O bovino come bagaço de cana, polpa cítrica, tudo que seria jogado no lixo, o animal vai lá e transforma aquilo em carne. E até a cervejinha, né? A cevada. A cevada, tudo ali ia ser jogado no lixo. Então, produção de leite. E eu quero ver quem tem um negócio que tem que reservar, no mínimo, 20% de mata. Não existe. Não existe. Então, o papel do pecuarista é de preservação. Ele é o principal preservador do Brasil. 20% no bioma que nós estamos. No mínimo. Se você for lá para o Pará, meu amigo, 80% de preservação. Exatamente. Aí, você tem 1.000 hectares. E já é provado também que muitos pecuaristas estão fazendo também, implementando a questão da pecuária, floresta, lavoura, pecuária, floresta, porque sabe que isso incrementa na produtividade. Então, existe um movimento também de reflorestamento, né? Fixação de carbono. A partir do momento que você faz um bom manejo, você fixa o carbono, tira ele da atmosfera, joga para a terra, né? Então, tá fazendo justamente bem à humanidade, né? Então, a colher bem um pasto, e a cerca elétrica é a ferramenta para isso aí, colher bem um pasto, você tá ajudando a natureza, certo? Então, quem tá pegando essa tecnologia e aplicando no campo, tá trazendo benefício para toda a população, né? E a gente vai entrar... Rafa falou no instante da questão do intensificado. A intensificação, né, é a realidade. E a gente entende que se você trabalha intensificado, você diminui áreas de trabalho. Então, onde você usava 1 milhão de hectares para criar 100 mil bois, hoje você vai criar em muito menos áreas do que isso.
Então, o intensificado é uma coisa que a gente já falou aqui antes e é importante, né? Desde que seja muito bem feito, né? Essa questão do crédito de carbono aí também é algo bacana. E desmistificar aquele negócio do pum do boi. Primeiro que é o arroto. E a influência, o próprio... que o capim já gera, já... Eles só fazem tudo isso, né? Porque existe ideologia por trás. Eles só fazem um cálculo, eles não fazem o outro, né? De sequestro. Eles não fazem isso. Não é interesse deles fazerem. Eles não estão lutando para o meio ambiente. Eles estão lutando pelas causas deles. E falando em intensificação, a gente fala de adubação de pastagem. E aduba na Fertimax. É isso aí. Eu acho que O pecuarista hoje, que está atualizado, que está engrenado, tá? Tem que usar dessa tecnologia de adubação, de correção. Correção de solo. De fazer, porque o pecuarista hoje, ele tem que ter um pouco de agricultor, tá? Tem que ser. Para maximizar resultados. O pecuarista produz carne? Não, produz capim. Quem produz carne é o boi. O boi produz carne. É muito importante porque para você ver uma pastagem igual tá a nossa mesa aqui, ó. Eita. Toda verdinha, sem uma nutrição de solo. A gente falou na história de nutrição, e dentro da agricultura a gente chama a nutrição do solo, né? E já tem alguns estudos que reduzem até o que o gado come de nutrição, né? Então, um bom pasto reduz até na alimentação do gado. Tem um experimento com o professor Marcos da UFRB, certo? E a gente fez uma braquiária híbrida, o camelo. Rafa tem até na propriedade dele lá e indica para os clientes o camelo e o braquiarão, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fez o experimento, ficou 5 hectares para um, 5 hectares para outro. Dividiu como o Guilherme, um amigo meu gaúcho, falou, vale 4, né? Você pega um pasto quadrado e divide em 4. Então, você consegue rodar ele que nem um reloginho, bota água no centro. E isso foi feito lá na fazenda de Gilberto, Fazenda Flores. Inclusive tem um dia de campo bem bacana lá. Valeu aí por abrir as portas para apresentar esse resultado. Então o que é que isso foi feito? 5 hectares de camelo, 5 hectares de braquiarão. 12 bois de um lado, 12 bois do outro. Eles rodaram mais de um ano. E quando tirou, né, 2,3 arrobas a mais por hectare, deu no camelo referente ao braquiarão. Mas esse não é o número que eu quero falar. Eu quero falar justamente o que o Caio falou. Eles mediram também o consumo de mineral. E no camelo se consumiu menos mineral do que lá. Mas isso aí veio da proteína, entendeu? Então, um capim mais forte, mais tecnológico. A gente está falando de tecnologia aqui. A gente está falando de uma tecnologia, inclusive os híbridos, né? Hoje o que a pecuária está vivendo com a implantação dos híbridos, a gente teve no milho. A galera que plantava aquele AL Bandeirante, né? Então, um milho mais antigo. E hoje as produtividades aumentaram muito mais, fantástico, né? Com os milhos transgênicos, híbridos e toda a tecnologia que já vem com proteção de semente, contra a cigarrinha, contra isso, contra aquilo. Show de bola. Mas a gente estava falando antes aqui, adubo. E transformação do capim em carne. E acompanhamento de abate, existe alguma coisa referente a isso, Thiago Tourinho? Para mim, e para ter, né, é de suma importância hoje o acompanhamento do abate. Hoje a gente trabalha em parceria com o nosso colega. Eu achei isso fantástico. Nosso colega foi colega meu e de Rafa e de Ian também, Thiago Bulhosa. Ele trabalhava em um frigorífico. Abate proveito. Proveito. E ele, a partir de uma demanda que a gente tinha de serviço, eu liguei para ele e ele se disponibilizou para executar esse serviço. E a gente viu o resultado logo no primeiro abate. Ano passado, esse pecuarista ele teve um incremento de mais de 2% no rendimento de carcaça no gado dele. Porque o que a gente acredita? O ponto mais importante a gente está deixando na mão de pessoas desconhecidas. É como você estivesse jogando, fazendo tudo certo, jogando com o seu time, aí quando fosse para bater o pênalti, botasse o adversário para cobrar. Então, a gente acredita que precisa ter uma pessoa. Então, hoje, como é que a gente faz? A gente primeiro vê a agenda de Thiago, para depois fechar a venda. Porque nesses mínimos detalhes hoje na produção que o lucro está. Porque você faz tudo certo.
faz todo correto na fazenda e deixa a porteira fora da porteira de maneira que você não controla, então tem que ter hoje, é de suma importância ter esse acompanhamento do abate, entendeu? E 2% parece que é pouco, mas no montante é muito. Não, 2% muito. É o lucro. 2% é o lucro. É muito. E eu acho massa essa questão do acompanhamento do abate. A gente está tendo muito problema hoje de frigoríficos. Mudam, né? A gente não tem confiança mais, pelo menos nessa região aqui, dos frigoríficos. Então a gente tem que usar essa ferramenta. A gente tem que usar a ferramenta cada dia mais. Quantas pessoas que a gente conhece aqui que mexem com isso, que fazem isso? Imagine, eu vejo muito produtor reclamando de frigorífico. Agora, qual produtor que se importa, qual pecuarista que se importa em contratar um cara para acompanhar isso? E esse relatório, além dele ter esse incremento no rendimento de carcaça, ele vai te dar o parâmetro individual de cada animal. Então, ele vai mostrar se o animal estava com abscesso ou não. Ele vai mostrar a perda de questão de um manejo inadequado pelo vaqueiro. Se tiver algum machucado, vai perder carne. Então, isso mostra para a gente um retrato do nosso serviço. Então, é uma ferramenta hoje essencial hoje para gera os dados até com a turma, né? Exato. Pessoal, esse gado aqui saiu, foi maltratado para subir no caminhão, porque quanto de carne que grau de acabamento. É um raio-x final, né? Do processo. Final. Perfeito. Você consegue identificar um abscesso que foi na campanha anterior, um abscesso que foi numa campanha mais antiga. Você consegue identificar um machucado de transporte. Então, é um raio-x de tudo que você faz, né? Certa vez surgiu com essa necessidade de melhorar o rendimento, mas tem inúmeros coisas boas. Pontos positivos. Né? Eu fui numa Bahia Farm e lá teve um palestrante bem bacana que ele estava falando justamente do transporte, específico de transporte para abate. E que existe um tipo de caminhão, né, que os frigoríficos optam por ele, que na verdade não é o caminhão, é a carreta. A carreta simples, sem ser de andar. A carreta simples é a que eles mais gostam para transporte de abate. Daí, questionado, né, por quê? E ele estava falando justamente que quando se faz a curva no caminhão, o impacto na carroceria é imediato. E quando é a carreta que ela é articulada, ela demora um pouco mais de fazer, né, essa curva. Então, isso traz um benefício já no abate. Então, você vê, né, tem tecnologia em tudo. Esse processo é incrível. E aproveitando isso, já que a gente está no último mês agora, né, foi abril, a gente acaba com a aftosa. Vamos ser, a partir de maio de 2024, a Bahia, zona livre, sem vacinação. O que é que vocês dois, queria a opinião de vocês dois, começando aí por Rafa, o que é que você acha, Rafa, já que muito produtor só fazia manejo sanitário quando botava a aftosa, tu acha que isso vai interferir um pouco mais aí no clostridiose, raiva, essas outras vacinas? Saulo, isso me preocupa muito, tá? Eu acho que tem uma situação política que envolve isso tudo, mas me preocupa a não obrigatoriedade da vacinação, porque tem um impacto em todas as outras doenças, tá? Eu acho que o Brasil tem uma fronteira seca aí, uma fronteira terrestre grande, certo? Não sei te dizer ao certo qual é o impacto positivo que isso vai causar, ainda não consegui identificar, porque quanto de incremento a gente vai ter de exportação por ser uma zona livre, sabe? Eu acho que o risco é muito grande. É muito arriscado. Eu estou preocupado com a sanidade do rebanho daí para frente, porque você tem diversos produtores. É assim, a pecuária está indo por uma linha de tecnificação, certo? De alta produção, que o produtor que não se adequar, o produtor que não se ajustar nessa nova maneira de produção, ele vai sair do mercado. Certo? Mas a gente ainda tem muitos produtores nessa linha de pensamento. E me preocupa a sanidade do rebanho, da Bahia e do Brasil como um todo, né? E vamos ver. Eu tô rezando e vou dar a minha contribuição. A gente vai dar a nossa contribuição, né, Torinho? Com certeza. Para que isso não aconteça. Mas você é lojista e sabe. Se não tiver a campanha, o cara vai correr atrás para desembolsar o dinheiro para comprar um vermífugo. É complicado. Ele vai deixando para lá, ele vai
para comprar uma vacina poderia de ser melhor, né? Porque já que eu não tenho a obrigatoriedade de dar a aftosa, eu acho que nem a vacina mais vai existir, é capaz de... Não pode existir. Não pode existir, não né? pode entrar mais vacina Ele a partir de poderia maio. investir num vermífugo melhor, tudo melhor e continuar, não sei se maio e novembro seriam as datas, mas eu acho que aí vai um trabalho da própria empresa de defesa agropecuária, a DAB aqui na Bahia, Sim. de esclarecer ao produtor, né? Não sei como, né? Então digo a DAB, eu não sei como, mas conscientizar de que ele precisa continuar fazendo os manejos. Na próxima semana, a gente vai entrevistar aqui, né, Humberto Miranda, da FAEB, e Neto Bahia, da Unagro. Luiz Bahia Neto, da Unagro. Vamos tocar nesse assunto com eles para ver o que a gente movimenta. A gente pode tentar fazer um calendário baiano, né? E divulgar isso junto de ADAB, de tudo, para a gente continuar fazendo os manejos. Porque, no final das contas, a obrigatoriedade é da aftosa. Mas a gente sabe que o que mata, pelo menos aqui nesse recôncavo mesmo, com as grutas, com os túneis das BRs, é raiva e clostridio. Né? O que derruba aqui é raiva e clostridio, né? Inclusive, a cobra leva a fama, né? Mas quem mata são as lesões. Esse é um dos pontos, né? Para mim, o ponto que me preocupa mais é a questão de acharem um foco de aftosa. Então, como Rafael falou, a nossa fronteira seca é grandiosa. Então, se achar um foco de aftosa, como é que vai ficar a situação do Brasil? Então, é um risco, para mim, desnecessário. A gente está correndo. Sabe uma coisa que pouca gente sabe? Quando a gente paga para tirar GTA, tem um fundo rural, né? Que a gente recolhe um valor. Aquele valor é justamente um fundo para proteger a gente num caso desse. E o Fundap, não? O Fundap. O Fundap é importantíssimo para ter essa proteção. Por quê? Porque se acontecer um caso desse e a gente tiver que dizimar um rebanho de uma propriedade, o que for, quem banca isso? E o Fundap é para isso. Então, quando você emite um GTA, você pode ter até um desconto ali e contribuir com o Fundap, que é justamente um fundo para ter uma proteção da pecuária. Poucos produtores eu vejo fazendo isso e garantindo esse benefício, que o Fundap é do produtor, né? Assim como a Unagro, que a gente acabou de falar aqui, surgiu essa associação importantíssima para proteger, né, das invasões de terras que a gente tem. Tivemos na Bahia e hoje, graças a Deus, diminuiu muito as ações desse grupo e as ações do Luiz Bahia Neto. É impressionante, eu vi uma filmagem dele atuando numa fazenda, o cara poder de convencimento muito grande e sem briga, sem atrito, sem guerra, ele consegue resolver a situação, né? Então, de suma importância nós, como produtores, estarmos todos aqui, temos um arrendamento ou propriedade, temos essa obrigação, ou da família, de contribuir, né, com esse tipo de associativismo. A gente até vê com as empresas de assessoria de gestão, né, plantação, AT, Realpec, juntar justamente com o Unagro mesmo e tentar a gente fazer um calendário baiano e tentar implementar isso. Vai começar um serviço de formiguinha mesmo ali, ó. Devagarzinho, se 2 fazendas fizerem, 3, a gente vai ter, primeiro, uma qualidade melhor do nosso rebanho, e isso pode, no futuro, representar um preço maior do gado baiano, né? E diminuir esses riscos de aftosa, clostridiose, raiva. Principalmente, eu digo sempre, eu perdi alguns animais agora na seca, e muitos animais, mesmo vacinados de clostridiose, eu perdi. O desafio é maior, né? Porque a seca, tudo bate, né? Quando o boi tá ali, a imunidade dele tá baixa, tudo bate. Então, imagina eu que se eu não tivesse feito raiva e clostridiose e repetido a dose, eu teria perdido. Exatamente. É um ponto importante. Não é só fazer, né? Não é só fazer a primeira vacinação. Primeira e segunda, repetir, né? E dentro do prazo, né? Dentro do prazo. Se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido o dobro de animais. Entendeu? Então, é uma coisa que é importante se fazer. E aí já fica até o Unagro, vamos juntar isso, o FAEB, vamos foi um ponto fazer até, isso. Só aproveitando o gancho, foi um ponto até que a gente conversou semana passada sobre a importância desse protocolo de entrada. Perfeito. Porque não confiar na fazenda que você comprou o gado. Pecuarista tal, ele vacinou de clostridiose, mas será que ele vacinou corretamente? Será que ele repetiu a dose? Como é que essa vacina estava resfriada? Como é que foi essa aplicação? Então, exatamente. É importante você repetir a dose. Faz o protocolo de entrada na sua fazenda. Vacine o seu gado. Então,
eu acredito que a Realpec, a Ação, a AT, vai continuar fazendo esse serviço de maneira adequada. O que a gente precisa é tentar convencer os outros pecuaristas, maior número de pessoas, para que continue fazendo essas vacinações. Então, é muito importante esse manejo, como a gente já tinha falado, sobre o calendário, né? Calendário sanitário. Então, já é uma ideia dada aí pelo Agrocast aqui, né? A gente gerar... Agrocast. E a gente gerar... Não é um podcast, é o Agrocast. Então, gerar esse calendário aí, eu acho que a gente consegue isso e até buscar um apoio da ADAB, né? Vamos lá. E dar o Nagro, da FAEB. Aproveitando essa fala de vocês aí, falar também aqui, na Realpec somos eu e Ian, meu sócio na Realpec, e a gente conversa muito e tomamos uma decisão aí, há poucos dias, implementamos 2 vacinações contra a clostridiose anuais, tá? Trocando ideia com veterinários amigos de outros estados. Olha uma coisa diferente aí, ó. Os desafios têm sido muito grandes. Um longo período de estiagem e um período de concentração de água muito grande, certo? Muita concentração de água num curto período de tempo. Isso aí torna desafio para os animais, tá? Aumenta esse desafio, principalmente na nossa região lá, região aí central da Bahia. E a gente tomou essa atitude, tem levado isso para os produtores e a gente tem visto que tem diminuído a perda, certo? E o investimento que você faz é muito baixo. A mais com uma dose de clostridiose, você perder um animal, você paga o investimento da grande maioria das vezes do rebanho inteiro. Então, a gente tem implementado isso aí e não é só a gente tem colegas também que têm feito isso com ótimos resultados. Maravilha. Tiago Torinho. E também é importante também falar das vacinas reprodutivas, né, Rafa? A importância das vacinas reprodutivas. São bem mais caras e dão eficiência extraordinária. Não são mais caras, são mais custosas. O animal, o pecuarista, ele vai... Não é bom de venda. Vai ter que investir... dele, viu? Ele já me cobrou um treinamento em cerca elétrica e agora vai ter que investir um pouquinho mais o capital, mas o benefício é direto. Eu quis falar mais, cara, a referência ao clostridiose que ele estava falando. A clostridiose é questão de real. Então, hoje a gente já está falando de fazer a vacina reprodutiva. Hoje não, já há muito tempo. Fazer a vacina reprodutiva, repetir a leptospirose. Ainda mais na nossa região, um dos desafios do Recôncavo, essa região que é muito úmida, chove muito. O desafio da leptospirose aqui é grande, então é muito importante. Rafa pode até falar um pouco mais, que ele tem números grandes de cria. A gente teve cliente que se recusou o primeiro ano, se recusou o segundo, se recusou o terceiro. Você sabe como é que a gente conseguiu convencer? Falamos para os vaqueiros, conversamos com os vaqueiros e fomos reunindo o fundo de maternidade. Quando ele começou a entender que tinha aquele fundo de maternidade, que ele tinha perda, certo? Dentro da normalidade ou até um pouco maior, certo? De perda gestacional. Aí o cara começou a pensar, não, se esses bezerros tivessem nascido, iam gerar para mim tanto de receita. O que é um fundo de maternidade para a galera que não é... Fundo de maternidade é a vaca que a gente emprenha, dá diagnóstico de gestação, ela passa pelo período de gestação e não pare. Ela teve reabsorção fetal ou aborto. Então muitas dessas perdas são perdas invisíveis. Isso. Aí ela só vai conseguir saber quando concretizar esse fundo de maternidade. Passar o tempo, a vaca não pariu, ela vira fundo de maternidade. E o aluguel da pastagem aí, 6, 7 meses, comeu de graça, 9, né? Não, porque já confirmou, né? Saulo, vamos lá. A gente nem faz essa conta pro produtor. A única conta que a gente faz é: esse bezerro deixou de ser receita para o senhor. Exato. Quando a gente mostra só esse dado, já ganha o cliente e aí ele começa a fazer a vacina reprodutiva. R$1.750 jogado fora, né? Isso. Esse é um dos pontos importantes de uma assessoria, de consultoria da fazenda. Você demonstrar esse número. Isso. Não é simplesmente, eu vou ajustar o manejo. Não, mas esse ajuste de manejo, o que ele leva de rentabilidade ao final? Então, essa é a importância da assessoria, né? Eu vou comprar uma fazenda só pra você trabalhar assim. Rapaz, eu só trabalho em conjunto aqui. Que é doido, rapaz. O cara, você já me convenceu, doido. Já me convenceu. Eu ia até perguntar aqui, né?
Qual retorno que o cliente tem ao contratar? Não, o cara já respondeu aí. Já vou comprar uma fazenda. Eu acho que o maior retorno que o cliente pode ter ao contratar uma gestão é entender o seu processo. Exato. Não vou falar agora do retorno financeiro, porque isso acho que com o passar do tempo o cara vai ver que foi nítido e que ele não gastou para pagar uma gestão. Ele investiu na produtividade, na qualidade da sua propriedade. Mas você tem algum caso de retorno imediato? Tem casos de retorno imediato e tem casos que logo imediato não vai ter retorno financeiro, porque você tem que ajustar tanta coisa para que esse retorno seja de médio a longo prazo. Mas a gente tem um caso do primeiro trabalho que a gente executou, que foi um trabalho de simplesmente o primeiro serviço da AT, que a gente fez até para adquirir experiência. No final não pagou nem os custos da gente, mas a gente precisava entrar no mercado. Até voltando um pouquinho, a Realpac, no início, me disponibilizou um tempo, eu pude ir lá ajudar eles. Ajudar não, eles me ajudaram, né? Porque eu adquiri experiência com eles também. E depois eu montei a AT com o Gabriel. Mas esse primeiro serviço, a gente coletou os dados, viu o que a fazenda estava com deficiência. A fazenda estava com a taxa de lotação altíssima. E isso impactou diretamente na taxa final de preço. Então, a fazenda fechou com um resultado de 70%, com 13 ATFs. A gente chegou e tirou 100 vacas da fazenda. E na outra estação a gente conseguiu 40 bezerros a mais do que na estação anterior. Menos é mais. Então, nem sempre não. Muitas das vezes a taxa de lotação não é, eu vou ter 5 UA por hectare. Mas será que a sua fazenda aguenta isso? Então, a taxa de lotação é ajustada de acordo com a sua realidade, de acordo com o momento também. Então, para isso que seus parceiros, a Fertimax, entra também para possibilitar esse incremento também da taxa de lotação, né? Justamente. Eu como eu vim saí da pecuária, comecei na agricultura, me apaixonei pela agricultura, aprendi um conhecimento, ganhei um conhecimento de adubação, né? E eu comecei a entender uma coisa. É conjunto, né? Hoje a gente tem Rafael e tem Torinho aqui, que trabalham em regiões completamente distintas, né? Torinho atuando bastante aqui no extremo sul da Bahia, aqui no recôncavo da Bahia. Rafael lá na região da Chapada, né? Aí até entra aquela questão de a gente ser demonizado, né? Porque na Chapada tem uma galera good vibes muito grande. É verdade. Então, assim, são regiões completamente distintas, com dificuldades completamente opostas, né? Isso a gente tá falando em 2 regiões da Bahia. A Bahia do tamanho da França. Eu lembro quando eu tava com o Rafa lá em uma fazenda, aí chegou um comprador de gado, a gente tava lá, devia ser umas 10 horas da manhã, e ele chegou de camisa polo, morrendo de frio, porque ele saiu de Salvador e tava quente. Então, você vê a diversidade de... Já sofri isso. Aí chega na Chapada, tem seca, chuva demais, quente, calor demais e frio demais. Chuva nunca é demais. Quente, chuva nunca é demais. Aí chega aqui no recôncavo, quente, chuva, úmido pra caramba. Solo também, chuva demais, um solo extremamente difícil de trabalhar. Meu pai foi nascido e criado aqui no recôncavo, né? E meu pai costuma dizer que o massapê, que às vezes fala, fulano, tal lugar tem massapê. Meu pai fala, não. Massapê verdadeiro é aqui nessa região do Recôncavo, aqui Santa Amaro e tal, bem onde vocês atuam, é o massapê verdadeiro. O resto é um barro. A gente está com um projeto com o Saulo, a gente está executando um rotacionado, só que não dá para fazer corredor, não pode fazer corredor em massapê. Você tem que fazer umas áreas de lazer maiores. Você tem que pensar na estratégia também que a gente pensou nessa aula, de abrir a área de lazer, a gente não faz cancela, né? A gente faz um cochetão gigante, que é para ficar toda aquela área aberta. Não pode, a gente tem que trabalhar com áreas do rotacionado maiores, não pode ser a 10 hectares, porque quando chegar na área na época do inverno, vai pisotear, vai matar o... Mas aí a gente... grande desafio. A gente trabalha da seguinte forma, né? Inclusive eu fui... muito questionado por uma postagem no Instagram da Granja aí tem uns 20 dias, onde eu falei, né, que na parte do massapê, por exemplo, você não pode ter cercas elétricas só fixas, tem que ser fixas e móveis. Por quê? Porque quando você tem muita água, você tem que ter o pasto grande.
certo? Sim. Porque senão mela e gera todo o problema. Quando você tem pouca água no recôncavo, você tem um período fértil extraordinário onde você pode manejar muito bem. Então aí a cerca móvel entra, certo? Rotacionando. Já quando você tem uma integração lavoura-pecuária, que você tem que entrar uma lavoura e depois tem que entrar a pecuária, você não pode ter estaca, cerca no meio do caminho. Então aí você faz só as externas com cerca elétrica e as internas ali a gente faz todo móvel. Certo? Então, por isso que eu falo assim que dá para botar cerca móvel em toda a fazenda, mas quando é só pecuária, tem que ter boa parte da cerca fixa, certo? Que aí já vai te delimitar alguma coisa, diminui mão de obra, certo? Encarece um pouco no início e barateia no final com a mão de obra. E aí a cerca móvel vai só subdividir aquela pastagem do dia, da hora, depende se for denso, ultra denso, o em faixa, como é que a gente vai fazer, né? Mas essa colheita do capim no massapê, a cerca elétrica móvel é a ferramenta para colher ela, né? Ô, Saulo, você acompanhou meu processo de transição lá na fazenda de cerca fixa, sabe? Aquele método antigo de quando eu comprei estaca de 1 em 1 metro para uma cerca elétrica. Toda a interna dela hoje é cerca elétrica. E meu funcionário, uma resistência muito grande. Rapaz, você está fazendo uma loucura. Quando você se arrepender vai ser pior. Faz logo esse negócio certo e tal. E curiosamente, rapaz, tem umas 2, 3 semanas que ele veio com um videozinho do TikTok me mostrando a cerca móvel. Rapaz, você já viu como é que tá? Opa aqui agora, como é que tá? Me mostrando uma cerca móvel no TikTok. Imagine, velho. E era avesso, né? Avesso, totalmente. Ele hoje acredita tanto que veio me mostrar uma tecnologia nova. Então, pra você ver como é que tá a situação da turma e quanto dá certo, né? Justamente, lembro bem, a fazenda pra gente desafiadora lá com o Rafa. No primeiro podcast a gente falou, né, dos desafios de montar a cerca elétrica, que é aquela região mais arenosa, né? Você tem que ter um aterramento sensacional, mas graças a Deus, fazendo o aterramento correto, botando fio positivo e negativo para ter o momento da carga e da descarga, funcionou bem, né? E lhe agradeço demais, Realpec e Rafa aí foram parceiros. Meu primeiro grande projeto, né? O primeiro eletrificador de 46 joules que eu montei foi lá na Chapada, foi um cliente seu, foi um desafio para mim. Me enfiei dentro da fazenda, assim como o Thiago tava falando aí, né? Tomei um prejuízo danado, mas ganhei muito dinheiro, que eu ganhei experiência, né? Uhum. Então, Mais do que dinheiro. a distância de ir, os desafios que nós tivemos, de entender, era um Mombaça muito antigo, com as torceiras bem formadas e uma cerca bem grande debaixo de pivô. Foi uma sala de aula para mim. E eu pude viver e aprender muito naquela fazenda. E de lá eu trouxe muita experiência de bagagem. E a gente consegue hoje ter uma assertividade muito grande, né? Porque a gente vai acumulando bagagem. Com certeza. E muito obrigado. Acho que eu nunca tive a oportunidade de te agradecer. Estou aqui hoje te agradecendo pela oportunidade, né? Pega o de lenço estar aí, lá. pega o lenço. Eu vejo Não, assim. isso é uma troca aí. Eu ia falar como o formato do podcast, as coisas acontecem de forma natural. Eu ia justamente perguntar a Torinho os grandes desafios, as dificuldades dele produzir aqui no Recôncavo, né? E depois antes de eu perguntar, a conversa já tomou esse caminho e Torinho já falou ali dos desafios aqui no Recôncavo. Mas não dá para reclamar do Recôncavo, não. É porque jamais. O Recôncavo é uma área abençoada. Mas ela tem um desafio nesse período de inverno, mas a gente volta... Todo lugar tem, né? A seca é molhada aqui, né, Torinho? Exato. Aqui o problema é muita água, né? Tem muito lugar que o problema é pouca água. E aí... A gente volta para a questão do manejo. Isso, tudo é manejo. Manejo. Você vai ter uma estratégia de... Quem faz recria engorda, fazer um RIP, ou então diminuir a lotação da fazenda no período fazer uma plaquinha, bota aqui, do inverno. Manejo. Vai melhor do que a Agra que fica. Aí agora eu pergunto Pilar, na Chapada. Muito melhor. melhor. Ele não entende porque o agro é o que fica. Você tá aqui porque o agro fica, meu amigo. Não, se você não, tá bem fazendo fica, as coisas, fica. Vocês entenderam, velho, que eu fui daqui pra Barreiras e voltei, escutando essa ladainha desses dois, brigando, discutindo aí. E hoje estamos aqui, tá vendo? Pois aí é, eu bom pergunto demais. pro Rafa, quais os grandes ou os maiores desafios de produzir, principalmente com qualidade,
dentro da Chapada Diamantina? Caio, a Chapada é uma região muito particular. Você tem aí 2 biomas, pelo menos. Eu até posso me arriscar e dizer que 3 biomas bem distintos lá na Chapada. Você tem aquela região de Mucugê ali, do Gerais, de cima, que é uma região com acima de 1.000 metros de altitude, certo? Você tem desafios, tá? Você tem temperaturas baixas uma parte do tempo. Você tem temperaturas muito altas também uma parte do ano. Precipitação bem bacana. Você desce um pouco mais a região de Andaraí, certo? Uma região mais de transição de mata. E você tem um outro bioma completamente diferente. Saulo vivencia isso lá e vai entender bem. Torinho já nos ajudou muito lá e vai entender isso aí. Você tem nessa região lá de Andaraí, ali mais baixo, Itaitê, você tem uma estiagem também muito grande, certo? Com solos bastante férteis. E aí você vai para a região de Lençóis Bonito ali, você tem já um outro tipo de bioma mais parecido com os Gerais lá de cima, com um grau de umidade maior, sabe? E assim, você tem além disso, o desafio lá na Chapada é muito maior do que aqui no Recôncavo, porque você briga de frente com a agricultura, velho. E você tem uma agricultura de precisão lá maravilhosa. Tem umas fazendas lá que os resultados são... A gente atua numa fazenda lá que tem resultados de agricultura maravilhosos e a gente tem suado um pouco para poder conseguir manter a pecuária. Uma pecuária, como é o slogan da empresa? Moderna. Pecuária moderna. Porque realizando a pecuária moderna para dar mais lucro do que a agricultura, que senão a gente não trabalha, né? Então temos que ser muito eficientes. E em cima disso, vou fazer aqui mais de 1h30 de podcast, né? Então, vamos nos direcionando aqui para o final, fazer uma última pergunta para o querido Thiago Torinho. O que é concorrência para você? Fala para mim aí, garoto. Para mim, concorrência é o pecuarista que acredita que não trabalha corretamente e acredita que a assessoria não é necessária. Então, esse, para mim, é o principal concorrente. Eu não posso... observação, tá aí, ó. Para mim... A Realpec não é meu concorrente, ele é meu parceiro. Todo dia tô ligando para Rafa, ele me ajudando em algum ponto, ele tirando uma dúvida. A Ação Agronegócio, Mais Pecuária lá em Piauí, Maurício Franco e Francisco Sarmento, eles são meu parceiro em uma fazenda, eles trabalham na parte de reprodução e a gente com a gestão da fazenda. Então, é um trabalho em conjunto. Então, é entender que a gente está buscando o mesmo objetivo, que é realizar uma pecuária moderna, transformar fazendas em empresas, é isso que a gente está buscando. Então, quanto mais empresas responsáveis, melhor para o agronegócio baiano e a gente aumenta a nossa sarrafo. A gente não tem medo de trabalhar, tem que trabalhar. Então, é isso que a gente está buscando, a gente não quer ganhar dinheiro no mole. Então, é buscar sempre otimizar a nossa produção, sempre buscar novidades, e é através dos amigos, é através da concorrência, entre aspas, concorrência de outras empresas que a gente vai buscar isso, né? Então, muito boa a resposta aí, Torinho. Então, você tem que jogar o nível da régua lá para cima, né? Também. Então, empresas mas não é a outra empresa que tira seu espaço. É esse pecuarista que acredita que na sua fazenda, sem fazer nada, vai dar 10 arroba. E fala, não precisa disso não, que o trabalho é gasto. Eu tenho o meu vaqueiro lá que consegue resolver tudo sozinho. 90% de prenhez, um cara que nem mede. Exato, é esse cara. Porque é uma pessoa que utiliza uma assessoria e por algum motivo essa assessoria não desempenhou o trabalho corretamente, ela não vai culpar todas as empresas. Ela vai achar que ela consegue o resultado com outra empresa, entendeu? Então tem essa questão também. É o pecuarista que precisa mudar a mentalidade, né? Tem assunto para 3 podcasts, né? Tem um bocado de coisa ainda aí, Eu tava aqui pensando, né? Rafa trabalha com o Ian, né? Na Realpec. Isso. Torinho. Com Ban. Gabriel. Né? Eu tenho uma parceria hoje muito boa com os meninos também. Saulo trabalha com os irmãos, né? Então a gente vê que todo mundo é junto, né? Na hora que precisa reunir Saulo, Caio,
Torinho, Rafa, Ian, Gabriel, todo mundo reúne. E eu queria agradecer também a Saulo, porque ele insistiu pra eu estar aqui. Eu falei, eu não vou. Ele, não, você vai. Então, menino tímido. O homem fala tão bem, tem vergonha de falar. E essa é coisa de amigo, não é porque o cara falando, você vai. Porque se não fosse amigo, falou, tá bom. Você teve a opção? Você teve Eu não tive a opção de não vir. Eu não tive a opção. Então, é pra mostrar que ele, além dele confiar no nosso trabalho, ele acredita que era bom pra ter, era bom pra Realpec. Eu falei, eu só vou se Rafael for. Então olha como a gente encara que não existe essa concorrência. Então, Fernando, o homem veio, viu? Fernando disse que o homem não vinha, não. Ganhava essa aposta. Eu conversei com o Fernando, eu falei, rapaz, Rafael vai enrolar e não vai, não. Rapaz, vai ficar sozinho, eu não vou, não. Eu só vou se Rafa for. Dentro desse quesito aí, a gente já tá encerrando, eu queria falar de um parceiro nosso aqui, que eu hoje considero muito bom na vida da gente que trabalha e depende da gente mesmo para trabalhar, que é GR Vita, né, corretora de seguros credenciada Prudential, que tem uma forma de trabalho bacana, de um seguro de vida resgatável, de um seguro de vida também que completa invalidez, perca de um membro, quebra de um braço. Isso é muito importante para a gente. Porque, por exemplo, você trabalha no curral, inseminação é uma coisa muito importante. Se você quebra uma mão, você fica sem trabalhar. Com certeza. E aí, como é que você ganha? Então, isso tudo influencia. Então, um abraço aí, Gustavo, Rafael. Tem que se precaver, né? Tem que estar. E essa é a importância também de você trabalhar com uma boa sociedade. Porque, no caso, eu e Gabriel. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho alguém para me cobrir. Igual a Rafael. O Rafael tem alguém para cobrir ele. Então, que nada, rapaz. Cada um já tá com a agenda lotada. Lá ele. Lá ele, hein? Ian vai cobrir Rafael. Você, viu? Mas é importante que você tenha uma sociedade bem definida, Isso é importante. confiar no seu sócio, isso Parceiro, é muito importante. Porque a gente sabe que a gente quer o bem daquela empresa. A gente surgiu um PJ, é uma pessoa que surge, né? Então a gente tem que fazer por ela. Bacana. Rafa, fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, um conselho seu que eu acho um cara visionário. Somos aí, né, parceiros comerciais há muitos anos, desde a época que você comercializava a ração, né? E Rafael depois Rafael Maltacleito, depois, né? Rafael Integral E foi para a parte de pecuária. O que é que você enxerga da pecuária aí para frente, Rafa? Como é que você está, quando você vai conversar com o cliente, as projeções que você enxerga de futuro do mercado da bovinocultura de corte, né? Como a gente está falando aqui mais na parte de corte. Saulo, inclusive a gente veio no carro hoje conversando, não foi, Caio? O médio e longo prazo da pecuária aí, eu acho muito bacana. A gente tem, como eu falei aqui já algumas vezes, estou até sendo repetitivo, mas o ciclo pecuário encurtou e encurta tudo. Falar disso nunca ser repetitivo, é importantíssimo. E aí a gente está vivendo um momento de transição desse ciclo. Tá? Fala-se de preços, de valores ainda não praticados, bem expressivos para um futuro próximo aí, certo? É um momento, como o Thiago falou antes aqui, de muita oportunidade. Quem tem que fazer reposição faz agora, essa é a hora, certo? Quem tem que fazer cria, invista, se arroche mesmo, porque vai colher os frutos já, tá? E assim, cada dia que passa a gente tem que estudar mais o mercado. O mercado é soberano e dita as regras, tá? E tem ensinado muita coisa pra gente. O cara não pode ser mais amador na pecuária. O produtor que achar que não precisa de auxílio, de assessoria, ele tá fadado a parar, a acabar com o negócio dele. O cara que não encara a sua fazenda como negócio de verdade, como uma empresa, certo? Ele está fadado a parar. A pecuária tá num grau de produção. As margens diminuíram e está fazendo com que o produtor seja profissional. Mais eficiente, né? Mais eficiente. Se não for eficiente, não vai ter lucro e ele tende a sair do mercado. Então, o conselho que eu dou é que se capacitem,
procurem assessorias bacanas na sua região. Tem tanta empresa aí que pode ajudar, mas não façam nada da cabeça. Hoje a gente tem, como já falei, a sucessão está acontecendo aí, o mercado está muito visível isso, tá? Uma transição de hierarquias aí, e as pessoas são médicos, são advogados, são engenheiros, que viveram e cresceram na cidade grande e que agora retornam para tomar conta de um bem que era do pai, que era do avô. Então, procurem ajuda. Às vezes não herdaram, mas tem o lastro lá e vem procurar, né? Para adquirir uma fazenda e aí já vem assessorado, né? Isso. Então, é isso aí mesmo. Isso é bacana. Muito bom, obrigado, Rafa, aí pelas suas... Tem uma máxima, Saulo, aqui, que o cara diz assim, se você não tiver atualizado e querendo sair na frente do seu vizinho, pode se preparar, que seu vizinho vai comprar você. Então, sim. Eu acho que a gestão hoje não é igual o prego, né, meu amigo? Para voltar para trás, não trabalha das outras. E como o Rafa fala sobre o ciclo, não adianta estar lá na alta e você querer entrar. E o que é o ciclo? O ciclo pecuário é a oscilação do mercado, né? Quando tem um período de baixa e o período de alta. Hoje a gente está vivendo um período que ainda está se matando muito a matriz. Então, o mercado tem muita oferta de produto, de animal. Então, a gente vai viver o inverso agora, porque se essas matrizes que morreram, elas iam gerar um bezerro. Então, daqui em 2025, final de 2025 para 2026, o mercado vai virar, vai ter menos animal para abate, né? Show de bola. E hoje tem muito bezerro, e daqui a 6 meses o bezerro vai garrote. Vai acabar, vai faltar. Show de bola, galera. Vocês acompanharam aqui esse nosso segundo episódio. Vem muito mais por aí, viu? O Agrocast, com essa dinâmica maravilhosa. Peraí, antes de você encerrar, eu queria dar um presente para os 3 amigos aí. Calma, rapaz, tô antecipado. Primeiro eu ia te dar o presente. Ó, poxa. Esse copinho aqui que vocês estão bebendo uma água da Moringa, hein? Eita. Negócio. A de alumínio, daqueles, entendeu? Para lembrar dos velhos tempos. Presente nosso com a logomarca nossa. Bacana, do Agrocast. Então, Rafa, Thiago. A música de Luiz Gonzaga que fala, né? Tibungo, o cara pega na Moringa água, né? Obrigado, Torinho. Isso aqui é o quê, rapaz? Bom, AT, Assessoria Pecuária. Aí você vai aqui do lado, ó. Transformando Fazendas em empresas. Fazendas em empresas. Show de bola. Obrigado. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente está aqui de novo, né? Com 2 convidados bem bacana também. Graças a Deus a gente está tendo uma equipe boa, uma turma boa. Então vai estar aqui Luiz Bahia Neto falando da Unagro e Humberto Miranda, presidente da FAEB. A gente vai fazer um podcast bem bacana para vocês aí. Rapaz, obrigado, Humberto. A agenda do homem é lotada, viu? É difícil, pra ajustar um dia desse homem aí, deu caro, deu bom. Mas é isso aí. Obrigado, Rafa. A vocês aí por dar esse momento aí da gente falar um pouco, né? Falar um pouco da pecuária atual e parabenizar de novo. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e que tenham muito sucesso aí e longevidade nesse projeto. Ô, amigo, obrigado. Obrigado, viu? Essas palavras são importantes, né? Nesse início, então. Thiago Torinho. Muito obrigado a vocês. Rapaz, ele fez a barba, ele não ficou mais novo. Tá parecendo um pordo. Tá vendo? Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Rafa, aqui também, meu amigo de faculdade. E, de novo, pela insistência, né? Que é muito importante para a minha empresa. A gente está aqui discutindo, conversando sobre a pecuária. Muito importante para a pecuária da Bahia esse diálogo. Muito importante esse projeto de vocês também. Isso é levar também a pecuária, né? Isso é levar tecnologia, levar conhecimento. Porque a gente via esses podcasts em outros estados, mas para nós da Bahia, qual a nossa realidade? Então, agora estamos aqui. E agora o Agrocast está aqui, né? Não é mais um podcast, é o Agrocast. É isso aí, galera. Eu, o Agrolindo. Eu, o Agrofofo. Estamos aqui para agradecer a audiência de vocês. Se puderem, manda esse podcast, esse episódio. A gente vai estar em todas as plataformas aí, no YouTube, dá seu joinha. Spotify.
curte, mas manda ele, divulga isso, leva essa informação de qualidade dessas pessoas maravilhosas. O rapazinho aqui saiu lá da Chapada Diamantina de Mucugê, mora no Paraíso, né? Mas veio aqui para Feira de Santana para a gente gravar esse podcast. Agradecer a turma também do Feira Pod, do Ilha 9, certo? Que dá sempre esse suporte, bate essa esteira aí pra gente, certo? E Thiago Tourinho também. Aproveita esse conteúdo, compartilha com a galera. Valeu? Obrigado aí. Até semana que vem. E tamo junto. Valeu! Até mais.